Olá, querido amigo, querido irmão. Bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com a Yahweh da Palanca TV. Muito gosto, que prazer poder partilhar consigo aqui alguns momentos de palavra, adoração a Deus. Antes disso, uma parte, agradecer cada telespectador, cada amigo que foi na página do Encontro com a Yahweh e escreveu lá. Felicidades a mim que fiz anos agora no passado dia 24 de agosto. Muito obrigado mesmo, me senti amado, me senti animado, me senti com energias para continuar a fazer esse trabalho que fazemos, pois afinal os amigos estão atentos e é muito bom quando os irmãos vivem em união. Muito obrigado por você ter parado alguns minutos, dedicado algumas palavras. Se você não chegou a fazer, não faz mal. Talvez ainda vá a tempo na página do Encontro com a Yahweh ou na minha página Jaime Chacal, mas se não fizeres também não faz mal, desde que vivamos em união, vivamos em harmonia, oremos uns pelos outros, aí sim, já será o suficiente para aguentarmos essas cargas que temos aqui nesse mundo tão complexo, tão desolador. Vamos orar. Não podemos começar esse programa sem chamar o Eterno para este lugar. Se lhe der jeito aí onde estiveres, é só fechar o olho. Caso não faz mal, nós aqui vamos seguir orando e chamando o Eterno Deus. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Mais uma oportunidade nos oferece, estamos aqui na televisão para podermos partilhar conhecimento, trocar experiência com os nossos amigos que estão em casa. Cada telespectador, na mais diferente situação, abençoe profundamente. No nome de Jesus, amado Salvador que morreu na cruz para nos salvar, esperamos essas bênçãos na fé. Amém. Vamos começar com música e o grupo é Nebulosa Celestial. Vamos ouvir a música Tua Lalela. Passou aqui na edição desse programa e então hoje vamos passar de novo de forma especial e você vai ouvir. Depois disso estamos na sala de debate para conversar com nossos amigos, estimados pastores. Bem-vindo! Me conta lo que faz, me conta lo que vela, me conta lo que faz, una cacuri walali, me conta lo que faz, me conta lo que vela, me conta lo que faz, una cacuri walali. Me conta lo que faz, me conta lo que vela, me conta lo que faz, una caculi wala, tua la lela.
Amigo, como anunciamos, nós entramos na nossa sala de debates, está o pastor Agostinho e está o pastor Cambuembe. Hoje, preferencialmente, chamamos aqueles rostos já conhecidos, porque queremos abordar um tema extremamente difícil. Pastores, bem-vindos, como estão? A quarentena, bom, os números, agora já estamos em mais de 2.000 pessoas infectadas, desde que o processo começou em fevereiro, mais ou menos março, aqui no país. E as escolas estão fechadas, bom, estamos a trabalhar 50%, os pastores não têm estado a fazer cultos como tradicionalmente, agora tem que se reinventar. Como é que está a saúde, pastor Agostinho? Amado, obrigado pela oportunidade. Sabemos que realmente estamos a viver tempos difíceis, mas com a maturidade que nos é característica, e deve ser assim para todo homem adulto, estamos a conseguir superar. Agora o país está a enfrentar o crescimento destes casos. Estamos a ver um crescimento, se calhar é porque nós, como cidadão, andamos a desrespeitar as medidas de quarentena, mas também estamos a orar a Deus e cremos que este momento difícil há de passar, pois as autoridades estão a fazer a sua parte e nós, a igreja, também estamos a fazer a nossa parte, que é interceder ao nosso Deus. Muito obrigado. Pastor Cambuembe, de seu lado. Obrigado, agradecemos a Deus e pela palavra da fé que nos dá sempre a oportunidade como sacerdotes. Estou bem, graças a Deus, eu e a minha família servirei ao Senhor. Estamos a viver um momento profético. Ele é o livro de Eclesiastes 3, verso 5, diz que tempo de ajuntar pedras, tempo de separar as pedras, tempo de abraçar, tempo de desabraçar. Agora não há passos, não estamos em todo momento. Perdemos o pastor Cambuembe, não faz mal. Quando se trabalha com tecnologia, isso é possível acontecer. A qualquer momento o pastor entra e nós voltamos no debate. Pastor Agostinho, a igreja não vê com bons olhos essa questão de um irmão, um pastor ser famoso. Quando se é famoso, normalmente subentende que seja uma pessoa muito conhecida, mais conhecida dentro do seu meio, sei lá, 10, 5, 1000, enfim, 100, 200 pessoas, 300, normalmente o conhecem. Dentro do trabalho religioso, as pessoas podem ser conhecidas por serem oradores, pregadores, cantores, enfim. Mas isso acaba trazendo consigo também um outro risco. Acaba colocando as pessoas que aparecem, fazem trabalho relevante, como que se fossem referência, como que se fossem o exemplo de pessoa, o exemplo de liderança. Como seres humanos, é difícil dissociar essa condição natural de que aquilo que você vai fazer de bem influencia outros, mas traz um risco ali. Podemos, em alguns casos, nós sermos vistos como o exemplo, como deuses. Depois há pessoas que acabam... eu não chamaria adorar, mas essa coisa de colocarmos alguém como referência acima de qualquer razão, isso não traz consigo um risco, e nos debatemos no mandamento que fala sobre não ter outros deuses, pastor? Obrigado pela pergunta. Ela é uma pergunta bastante pertinente. Entre aquilo que é o mandamento para não criar ou se prostrar diante de qualquer imagem, que no caso seja um ídolo, e a personalidade, que no caso pode ser este ídolo. Ou seja, quando nós falamos da questão da idolatria, Deus não tem nenhum problema com a personagem de alguém ser exposta a fim de que outras pessoas o conhecem.
Esse não é problema. E Deus nem sequer se importa com quantas pessoas possam conhecer um pastor no meio de uma sociedade. Por exemplo, se for um cantor gospel, ele pode ser conhecido fora das leads gospel. Se for um pastor, ele pode ser conhecido fora do ambiente religioso. Para Deus, isto não é perigoso. Agora, o que é perigoso para Deus é quando começa-se a transferir o sentimento e as ações que só devem ser atribuídos à divindade e passa a ser atribuído ao indivíduo. Este é que está o problema. O sentimento e as ações que são para a divindade nunca se pode confundir e submeter isso a um indivíduo. Por exemplo, seja indivíduo ou seja um ídolo, algum objeto estático, o perigo está em quê? É que a adoração, primeiro, é um ato de submissão a uma autoridade. Quem se submete a uma autoridade está a dizer, aqui não estamos a falar autoridade nem política nem religiosa, estamos a falar de autoridades como divindade, ou seja, Deus e qualquer outro espírito que se autoproclamam Deus. Essas autoridades, quando alguém se coloca diante dessas autoridades, submetendo-se completamente a esta autoridade, então esta autoridade torna-se um ídolo para este indivíduo. Por quê? Porque o caráter de divindade que se é exigido, esta mesma autoridade cobra. Quais são os caráteres de divindade que é exigido? Adoração, veneração, submissão e entrega absoluta. Ou seja, quando qualquer ser submete este tipo de atitude, ações ou sentimento para um objeto ou para uma pessoa, aí é que nasce o problema. Por isso é que no livro de Êxodo, quando Deus diz isso, Deus está a dizer, olha, cuidado, porque este tipo de ação é um sentimento. E sentimento deve ser transmitido, primeiro, para Deus, por isso é que os mandamentos começam para Deus. Quando terminar os sentimentos de divindade para Deus, aí podem ser transmitidos os sentimentos de humanidade de homem para homem. Por exemplo, tudo aquilo que rouba o sentimento e o comportamento que você deve atribuir a Deus, a qualquer tipo de coisa, objeto ou pessoa que você dá o mesmo atributo que você dá ao teu Deus, torna-se um ídolo. Aí é que está o perigo. Por exemplo, se um pastor, a Bíblia diz que nós só devemos nos dobrar diante de Deus. Se você se dobra diante de um pastor, já não é adoração, aliás, já não é veneração, já não é respeito. Aquilo torna-se adoração. E adoração ou veneração só pode ser entregue a Deus. Por exemplo, quando você começa a colocar os atributos absolutos de Deus para um indivíduo, o pastor, pelo fato dele ser famoso, o cantor, pelo fato dele ser famoso, você corre o risco de entregar os sentimentos que você devia ter para Deus, você passa a entregar ao homem. Por exemplo, quando um pastor opera um milagre numa determinada situação, esta pessoa, em vez de adorar o Deus que operou no pastor para fazer este milagre, ela passa a olhar neste pastor como a fonte do milagre. Por exemplo, Paulo e Barnabé passaram uma situação exemplar desta no livro de Atos 14. Eles vão numa cidade de Listra e encontram um camarada paralítico. Depois deles pregarem a palavra, olham para o camarada e veem que o camarada tem fé para ser curado. Então, quando o camarada, e eles eram romanos gregos, quando o camarada recebe a cura por meio da ação de Paulo, quer dizer, Deus operando por meio de Paulo, eles confundem Paulo e Barnabé como os deuses romanos. Eles dizem assim, os deuses romanos desceram entre nós e se materializaram, por isso vamos adorar. E como estavam diante de um templo dessas divindades, e começaram a chamar a Barnabé de Júpiter, e a Paulo começaram a chamar de Mercúrio,
começaram a atribuir os comportamentos divinos dos deuses romanos a Paulo e a Barnabé. Tanto é que o sacerdote daquele templo foi buscar os animais para sacrificar a Paulo e Barnabé. O que é que Paulo diz? Paulo rasga as suas vestes e diz, não podem fazer isso. Sentimento que é para a divindade não se pode atribuir a homem. Aí é um perigo. Ele rasga a sua roupa em sinal de protesto. Por quê? Adoração só pode ser dado à divindade. E no caso, como só existe um único Deus, é a esse que se pode fazer este tipo de sentimento, adoração. Ok? Muito interessante, não sei pastor. Se o outro pastor já está em linha. Não, a qualquer momento nós poderemos colocá-lo em linha. Mas então surge aí uma questão que chama a atenção. Para nós, os cristãos, podemos ter estrelas, irmãos famosos, porque entende-se que a fama é resultado de um trabalho relevante que se faz. Então fica essa questão. Não há um risco aqui de nós termos irmãos com muita visibilidade, e isso por si só colocar sobre risco um cristão, no sentido de que vá confundir o que é gostar do que é adorar um cristão, um outro ser. Depois, dependendo da maturidade cristã de cada pessoa, pode haver aí uma confusão. E depois já nós não sabemos se estamos a adorar, estamos a gostar, enfim, a demonstrar carinho, porque vezes sem conta, quando vêm artistas, vêm pastores, com muita relevância, enfim, há até pessoas que levantam, ou há gente que beija o chão, enfim. Então, não há aqui um problema de que a igreja deveria criar ferramentas para conseguir garantir que esse tipo de comportamento seja afastado do meio do povo cristão, se é que queremos chamar isso um risco? Sim, na verdade, a igreja como tal já devia ter criado ferramentas para tal. Porque Deus criou ferramentas para tal. Eu creio que o que acontece é o seguinte: há uma falha entre aquilo que Deus deixou como ferramenta para a condução da própria igreja e aquilo que a própria igreja em si tem implementado com relação a este assunto. Por exemplo, tudo aquilo que acabaste de falar é bem verdade. O risco que se corre em tirar uma personalidade como um pastor, como um cantor, e fazer os atributos divinos, o indivíduo muitas das vezes não consegue perceber se de fato o que ele está a fazer é uma adoração ou apenas é um respeito. Por exemplo, Deus é muito cauteloso a esta situação. Falou agora de pastor em referência, pode ser pastor ou músicos. Por exemplo, quando Moisés estava em vida, em Israel, todo mundo sabia que Moisés falava com Deus face a face. Imagina um indivíduo que fala com Deus face a face. Está muito mais próximo de ser uma divindade humana, aos olhos dos homens. E Deus sabia que quando Moisés morresse, se Deus não agisse em conformidade, o povo israelita faria de Moisés um ídolo e se prostraria diante do próprio Moisés. Então, o que é que Deus faz? Deus chama Moisés, lá no livro de Deuteronômio 33 e 34, Deus fala com Moisés, camarada, tu vais morrer, mas mesmo até na tua morte, você representa um risco de seres adorado tanto vivo ou morto. Então, eu vou te matar, mas em contrapartida vou esconder o teu corpo, a fim de que os israelitas não encontram no teu corpo motivo para transmitir os sentimentos da divindade à tua pessoa. Então, lá Moisés morre e o corpo de Moisés desaparece. Ninguém viu, ninguém sabe. A Bíblia diz assim, ninguém sabe até hoje onde foi sepultado o corpo de Moisés. E lá depois Judas nos explica isso. Por quê? Porque a igreja, ao longo do tempo, acabou perdendo aquilo que são as suas linhas, o ensinamento. Hoje em dia, confunde-se o sentimento para com a pessoa, que é o sentimento de humano para humano, com os sentimentos que são divinos. Por exemplo, há um risco muito grande quando Deus levanta um servo
seja angolano, seja estrangeiro, de qualquer nacionalidade que seja, as pessoas, pela falta de maturidade, pela falta de conhecimento bíblico, acabam transferindo o sentimento de adoração, veneração, submissão a Deus e passam a fazer de forma ilícita, muitas das vezes sem saber, a esta mesma pessoa. Por exemplo, nós temos religiões, nem basta citar aqui nome, em que quando um crente tem que se aproximar de um pastor, tem que ajoelhar diante deste pastor. Aqui em Angola? Aqui em Angola, nem basta falar, eu creio que tu conheces, mas Não, como estamos em nunca rede vi. nacional... Mas os nossos telespectadores queriam saber. Eu sinceramente, nunca ouvi falar disso. Mas se não for incômodo, pode dizer, mas se sentir desconfortável também não tem problema, pastor. Não queria ferir sensibilidade, mas temos aqui, por exemplo, pronto, já estamos em rede nacional, sim. Eu falo porque estamos a falar a verdade, o objetivo não é chocar ninguém. Por exemplo, a igreja Bom Deus, quando um membro se aproxima do reverendo maior da mesma congregação, eles têm que se colocar de joelho diante deste mesmo ser, ok? Explicitamente, eles dizem que é respeito, mas não é respeito como tal. As escrituras nos apresentam que isto não é respeito, é uma outra realidade. Por exemplo, os quimbanguistas também têm o mesmo proceder. Nós vimos que, por exemplo, quem conhece um pouco da história do quimbanguismo vai entender o sentimento que se devia atribuir a Deus, atribui-se a quem? A Quimbango e todos os outros sucessores, que no caso são os três. Okay. São atribuídos o sentimento de serem o Pai, de serem o Filho, de serem o Espírito Santo. E as demais, aqui mesmo bem pertinho, também aqui no Golfo, essa nem vale a pena falar, porque não estamos aqui para ferir sensibilidades nenhuma. Apresentam todo membro daquela congregação, quando se dirige àqueles líderes e os demais, tem esta postura. Esta postura não é somente respeito, é adoração ou é veneração. Eu te digo o seguinte, por exemplo, a Igreja Católica também criou o mesmo modelo. Quando tu vais para uma igreja católica, o que acontece? Você encontra lá a imagem no centro da igreja. Ao entrar, o cristão ele faz uma vênia ou faz uma reverência. Ao fazer uma vênia, ao fazer uma reverência, ele não está fazendo para as paredes, ele está fazendo para a imagem que está no centro da mesma congregação. E ao fazer isso, ele está a submeter-se à autoridade daquela imagem ou daquela personalidade que se encontra naquele lugar. Então, o que o ser humano tem feito nos últimos tempos? Deus tem levantado servos que têm ganhado famas e notoriedade, isso não tem nada de errado, mas o errado é que o povo que segue os mesmos, no caso vou falar dos meus irmãos, os cristãos, têm dificuldade de compreender o que é respeito à personalidade e adoração ou veneração a esta pessoa. E muitas das vezes faz-se veneração sem que ele perceba, ele pensa que está a prestar respeito a esta mesma pessoa. Por exemplo, a Bíblia fala que a idolatria, se nós formos, eu vou lhe convidar, eu vou ler aqui um texto de Colossenses 3. Colossenses 3:5 diz o seguinte: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza humana de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. Por exemplo, a Bíblia está dizendo que ganância é idolatria. Que tipo de ganância? Não está a falar da ganância de eu querer todo o dinheiro. Está a falar da ganância de eu querer os sentimentos que são atribuídos a Deus para com a minha pessoa. Por isso é que os judeus tiveram grande dificuldade em receber Jesus Cristo como Messias. Porque judeu diz que ele não pode se prostrar diante de nenhum homem. E a religião, no seu subsequente, tem
vivido esse tipo de história. Quando uma igreja, um povo não é instruído, aquilo que devia ser respeito passa a ser idolatria, passa a ser veneração e passa a ser adoração. Mesmo que você não o chame desta maneira, mas é por quê? Porque tudo que é característico de uma adoração, você procede da mesma forma. Então, é isso que tem acontecido no mundo evangélico. Vou lhe dar o nome de um pastor, gosto muito deste pastor, infelizmente, já não se encontra nos nossos caminhos, ou no mundo dos vivos. O pastor Jimmy Swaggart foi um grande servo de Deus. Jimmy Swaggart foi um grande servo de Deus. E uma vez ele fez uma conferência na Argentina, em que quando ele entrava para o estádio, ou para o estádio de futebol, a conferência foi num estádio de futebol, havia tanta gente lá dentro que já não tinha espaço, e ele perguntou ao líder da organização dele, como é que está a quantidade de pessoas do outro lado, lá fora do estádio? E o homem disse, olha, pastor, a quantidade de pessoas que está lá fora é maior do que a quantidade de pessoas que está aqui dentro. E ele disse assim, Deus precisa de mim para a obra dele andar. Ou seja, ele começou a se colocar na mesma proporção de egoísmo, de orgulho e de ganância, pensando que é pela ação dele que as coisas acontecem. E o atributo que devia ser dado a Deus, a admiração pela multidão que lhe congregava, em vez de ser dado a Deus, passou a cair isto no sentimento dele. Porque quando ele pensa desta maneira, ele está a querer dizer o seguinte, isto acontece não porque Deus agiu, mas embora Deus agiu, eu sou um instrumento que está a atrair todas essas massas. Quando, na verdade, Cristo disse assim, quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a ele. Mas o homem pensou que, de fato, era ele quem estava a fazer isso, metendo-se na personalidade de Cristo e querendo receber os atributos de Cristo. Desde aquela data para frente, ele teve uma grande queda no ministério. E está por ali muitos testemunhos dele, onde ele pede perdão por tudo que depois aconteceu. Há também um grande pastor, que infelizmente já vou terminar, também já não existe no mundo dos vivos, que era o pastor Tel Osborne. Era um homem usado por Deus por muitos milagres. Deus usava aquele homem por muitos milagres. Ele, quando foi ao Brasil, ele deu uma conferência e falou exatamente disto. Ele disse o seguinte, há um risco muito grande dentro do cristianismo, em que quando Deus nos usa como instrumento para a glória do nome dele, o povo, sem saber, transfere o sentimento e adoração que devia ser dado a Deus para nós que somos utilizados por Deus. E ele disse assim, de todos os milagres que já aconteceram no meu ministério, eu nunca soube como é que esses milagres aconteceram. E muitas das vezes eu só faço a minha oração e não sei como nem explicar o porquê que as coisas aconteceram. Então, nunca pensam que nós é quem fizemos. Deixam de olhar para nós e passam a olhar para aquele que está acima de nós. Isso é uma atitude humilde. Ele está a exemplificar para que o povo não corra risco de confundir o Deus que está a lhe usar com ele que é Deus. E para finalizar, esse caso deu-se também no tempo de Paulo. Na 1 Coríntios 3, houve um problema na comunidade de Corinto em que as pessoas começaram a idolatrar, tentar idolatrar Paulo e começaram a tentar idolatrar Apolo. Começaram a dizer, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo revoltou-se e disse, vocês estão doidos, vocês são malucos? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nenhum sentimento de adoração, de veneração deve ser dado a nós. O que no máximo nós podemos receber é respeito, mas sentimento de adoração, status sociais, porque o evangelho não é para te promover, mas é para promover aquele que te mandou fazer, que te mandou anunciar. Então, é essa a realidade que infelizmente tem acontecido no mundo espiritual, no mundo social, ou seja, no mundo religioso, em todas as esferas, né?
Isso é tão verdade que, por exemplo, eu já ouvi artistas, cantores nacionais mesmo, a dizer que nós somos mais conhecidos do que os pastores. Por exemplo, que nós temos mais fama que o pastor, porque o pastor prega para uma igreja e o cantor canta para uma nação. Portanto, a mensagem do pastor é restrita a um grupo que se revê naquela doutrina, Ok. e a música ela é muito mais abrangente porque a música não é doutrinária. Portanto, o cantor é muito mais, em alguns casos, importante que o pastor. Segundo este irmão, artista, cantor, que em conversa comigo partilhou esse pensamento. Eu sinceramente discordo, mas gostaria de ouvir a opinião do pastor também em relação a essa questão. Pronto. Saindo do meio dos pregadores, no lado dos artistas, há de fato uma possibilidade do artista ser muito conhecido porque, bom, a música ela não, normalmente ela não carrega consigo a bandeira da igreja. Então vamos dizer que a música ela rompe as fronteiras que a pregação não rompe. Por exemplo, falo isso dentro do nosso meio de igreja para igreja, não de irmãos de uma fé e irmãos de outra fé, não exatamente para quem não conhece nenhuma fé. Sendo assim, você quando ouve uma artista cantar, as artistas são muito famosas, os artistas masculino e feminino são muito famosos. Não há um risco depois de nos sentirmos deuses, começamos a olhar para nós como sendo as pessoas que conseguem realizar. O artista organiza um concerto numa das salas nacionais e aquilo lota, fica cheio de pessoas a querer entrar desde as 10 horas. Aquilo não acaba fazendo com que a soberba do artista cresça e ele começa a se olhar exatamente como um pequenino Deus. E se isso ocorre dentro da experiência como pastor, que tipo de conselho deve ser dado a esse tipo de pessoas? Ok. Realmente, amado, é uma situação que tem acontecido no mundo pentecostal, porque não se nota muito isso nas demais religiões. Eu falo isso no campo pentecostal, mas vamos ser abrangentes. Por quê? Porque os músicos seculares hoje são mais pentecostais, evangélicos, por esta linha. Os outros grupos têm um outro modo de proceder. E como disseste, é muito bem verdade que, pelo fato do cantor não estar restrito a um determinado grupo, a uma determinada zona ou família como tal, como uma bandeira de denominação religiosa, ele tem a oportunidade de ser ouvido por todos, até mesmo por aqueles que não professam a sua fé. E por causa deste alcance que a sua voz, misturado com os instrumentos, tem chegado em todas as partes, isso faz com que ele granjeie uma quantidade excessiva de fãs. O que é que depois acontece? Quando a quantidade de fãs vai subindo, também com ele sobe o orgulho. Eu quero lhe dar um exemplo prático para veres o perigo de ser aclamado. Quando, por exemplo, um jogador, né, vamos dizer, um atleta está num campo, numa luta desportiva, este jogador marca um golo. Quando ele marcar um golo, todo mundo nas bancadas começa a se levanta e começa a dizer golo. Achas que aquele louvor que as pessoas ao redor vão declarando, vai para quem? Vai para o guarda-rede que sofreu o golo? Não. Vai Com para quem marcou certeza o golo. aquele louvor cai para o coração de quem marcou o golo. E esta pessoa que marcou o golo se sente que importante, se sente arrogante e o seu orgulho cresce. Também assim, conforme tem acontecido com o mundo gospel, com o mundo do louvor. Esta questão do louvor é muito perigosa, porque foi por meio disso que a Escritura diz que Satanás caiu por causa de querer atrair o louvor para ele próprio. Então, o que é que tem sucedido nos músicos? Eles não têm conseguido fazer uma diferenciação, porque eles, quando estão a cantar, eles dizem que este louvor deve ser dado a Deus.
Mas, de fato, quando as pessoas ouvem o seu louvor, em vez de glorificarem o Deus que ele deu a direção, passam a transmitir a adoração que deviam dar a esse Deus para a pessoa que cantou o louvor a esse Deus. Então, qual é a responsabilidade do músico nesta área? A responsabilidade do músico nesta área é instruir, por meio mesmo da música, a dizer a todos aqueles que são tocados, movidos pelos seus louvores, que de forma nenhuma adoração ou veneração deve ser direcionado àquele que canta, mas àquele que é cantado. Ou seja, por exemplo, o livro de Salmo diz assim: não a nós, mas ao teu nome dá glória, Senhor. Ou seja, há um risco muito grande. O que você imagina? Um cantor gospel está num palco com 10, 15 mil, 50 mil pessoas nas bancadas e ele está aí a cantar. Quando todo mundo se levanta, aquela vibração, você acha que como é que fica o coração daquele músico que está exposto ali? Claro que ele recebe tanto elogio, tanta admiração, ovação, que o seu coração se eleva. E essa elevação faz com que ele se torne arrogante. E o livro de Samuel diz que a arrogância é como o pecado da idolatria. Então, por causa das palmas, por causa dos louvores, porque o que ele até recebe é mesmo dito louvor. Quando ele recebe isto, o louvor só deve ser dado a Deus. Mas, de forma direita ou indireita, os músicos querem isso para si e também não ajudam a instruir aqueles que fazem de forma errada. Por isso é que a Escritura diz: honra, louvor e glória somente deve ser dado a Deus. A todos aqueles que estão no serviço de Deus devem receber respeito, admiração. E quando a Bíblia fala de dupla honra, é diferente da honra de Deus para a honra dos homens. Então, é isso que tem acontecido. Qual é o erro? O erro é que muitos de nós, pela falta de conhecimento venérico da Bíblia, cantamos para Deus, depois já não sabemos diferenciar o que deve ser dado para o Deus que eu cantei e a mim, porque a maior parte das pessoas, quando fazem, o objetivo é que o seu nome seja levantado usando o nome de Deus. Não estamos a dizer que as pessoas não devem cantar. Não estamos a generalizar que este é o caso geral, mas a maioria, 70% a 80%, usa o nome de Jesus para atingir o status que tem. E depois, por exemplo, muitos deles, quando começam a cantar, não cobram nada. Até vêm a ti e dizem lá: pastor, me permite cantar na tua igreja? Porque está no crescimento, ainda não tem aquela arrogância que a Bíblia chama de idolatria no livro de Samuel. Então, ela ainda se submete ao Deus que ele diz cantar. Mas quando o nome de Deus chegar na boca de 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, ela até para você lhe contactar para cantar na tua igreja, ele diz assim: olha, quanto é que você tem? Por quê? Porque a arrogância e a soberba, como diz Ezequiel 28, por causa dos teus negócios, Satanás, e o teu coração se tornou soberbo. Então, por causa dos negócios do louvor, aquela ovulação que o músico recebe acaba enchendo o seu coração e, infelizmente, os cidadãos têm se desvirtuado. Conhecemos não apenas nas lides nacionais, mas até internacionais, muitos cantores que, por causa desta linha, porque há uma manipulação no mundo espiritual, há muita gente que canta, mas infelizmente desconhece as armas do mundo espiritual. Satanás, ele pode te usar a fim de desviar um conjunto de indivíduos. Por meio da música, a Bíblia diz que o camarada, o espírito maligno, que nós chamamos de diabo, desencadeou e desviou uma terça parte dos anjos do céu. Então, também, esta mesma ferramenta tem sido utilizada para desviar a adoração que devia ser dado a Deus e tem sido dado àqueles que dizem cantar para o mesmo Deus. Então, se eu tivesse que dar um conselho a um músico, o que é que eu diria? Amado, você pode cantar para Deus, mas sempre que te for confundido a adoração que deve ser dado ao Deus que você canta
e a tua personalidade, deve ser você que instruiu pela música estes que te ouvem e que assim procedem, deve ser você a rejeitar categoricamente para que aqueles que seguem aquilo que você cantou não cometem o erro da ignorância de adorarem a tua pessoa por meio da tua música, em vez de adorarem o Deus que você canta na tua música. Porque é um perigo muito grande. E o que tem acontecido é isso. Muito obrigado, pastor. Teremos outras oportunidades, o tempo não perdoa. De fato, foi uma troca de experiência bastante pontual. Esse é um tema que não se esgota aqui. Eu vou fazer mais uma questão e depois o pastor termina então de uma vez. Pastor, quando o artista ele evolui, cresce, quando é um artista que tem visibilidade, ele tem uma estrutura. Tem uma estrutura que precisa lhe dar suporte, desde finanças, equipa de som, de músicos e tal. E isso por si só faz com que muitas das vezes, quando se convidam para um artista da dimensão dele, para se locomover, é necessário que se suporte esses custos. E isso faz com que muitos artistas, e aqui falo como artista também, tenham que cobrar apoios. Muitas das vezes, quando é para ir cantar no Cacoaco, ele pede um custo, mas não é exatamente esse custo para adorar a Deus neste lugar, mas normalmente é para suportar o custo com logística, músicos, enfim. E muitos deles, por exemplo, têm jovens músicos a trabalhar para ele, trabalham nisso o dia de semana e ganham o salário. Então, muitas vezes, esses custos é para suportar isso e outros para manutenção mesmo da própria atividade. Então, não há ali um problema no sentido de que, muitas vezes, quando se cobra, não é exatamente por causa da soberba, e sim para a manutenção dos custos. Amado, de fato, qualquer cantor terá custos de manutenção, custos de trabalho e custos de necessidade. Ou seja, qualquer tipo de atividade. A nossa sala de debate estava boa, mas houve um problema na comunicação e o pastor Agostinho não concluiu a resposta. Mas nós desde já agradecemos e vamos com certeza ter a oportunidade de voltar a fazer essa mesma pergunta ao pastor Agostinho Marganhães, a quem temos muita estima e consideração, porque é um pastor jovem que está sempre disponível para dar sua contribuição aqui. A você que assistiu o nosso e vosso encontro com ele, avise, nós estamos em edição de Covid e então temos estado a fazer os nossos debates na nossa sala virtual, na sala de debate com amigos de mais variados lugares. Você vai ouvir 2 músicas agora nesse espaço e na sequência nós vamos nos despedir na perspectiva de que voltamos na próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Fala para vocês, Jaime Chacal, e que tenhas um bom final de semana e que a semana seja boa. Lembre-se de uma coisa, se tiveres problemas no trabalho com os colegas, se alguma coisa não estiver a correr bem, dobre o joelho. Ele que não dorme, não mente, não falha, estará ali sim para lhe ajudar a resolver os problemas. Siga na minha página do Facebook, siga também a página da Palanca TV e o nosso site da Palanca TV para você estar mais informado. Tchau, 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 tchau. Para a semana temos encontro marcado. Deus, o seu amor é infinito. Deus, o seu amor me resgatou. O seu poder quebrou o abismo entre nós, me aproximou de ti, Senhor, me justificou, pois o seu amor me resgatou da maldição, pois o seu poder é infinito, Senhor, pois o seu amor nos resgatou da maldição. Pois o seu poder é infinito, Senhor. Como vai começar a abençoar o mundo? Começa aqui, por favor. Como vai começar a pacificar as almas? Começa aqui, por favor.
vai começar a enxugar as lágrimas, Senhor? Como vai começar a tirar as vergonhas, Senhor? Pois o seu amor é infinito, Senhor. Pois o seu poder me resgatou da maldição. Pois o seu amor é infinito, Senhor. Pois o seu poder nos resgatou da maldição, Senhor. Eu não podia chegar aqui. Eu não podia chegar até aqui, mas a sua graça e a misericórdia me alcançou. Yahweh, pois o teu amor nos resgatou da maldição. O teu amor infinito, Senhor. Como vai começar a abençoar em casamento? Começa aqui, por favor. Venha consolar as viúvas, Senhor. Começa aqui, por favor. Como a tua mão vai ungir as cabeças. Começa aqui. Os meninos da rua chorando, Senhor, venha consolar. Como teu poder vai transformar as vidas. Já abandonei o pecado para te servir, Senhor. Como seu nome vai dando a vitória. Yahweh, A Yahweh. sua bênção reina em nós, começando aqui, por favor, Senhor. Como vai começar? Faz o que te apraz, faz o que te apraz, Senhor. Como vai começar? Faz o que te apraz, faz o que te faz o que te apraz, apraz, Senhor. Como vai começar? Faz o que te faz apraz, o que te faz o que te apraz, apraz, Senhor. Vai começar a tirar as vergonhas, Senhor. Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, o mundo se criou. Pela palavra, o mundo dos ímpios passará. Pela palavra, e tudo se criou. Pela palavra,
de Deus, pelo poder divino, pelo poder divino, pelo poder divino, o mundo é transformado. Pelo poder, o mundo dos mansos reinará. O mundo dos mansos, paraíso, paraíso. Pelo poder divino, pelo poder divino, pelo poder divino, o mundo é transformado. Pelo poder, o mundo dos mansos reinará. O mundo dos mansos, paraíso, paraíso. Pelo poder, pessoa é transformada. Pelo poder, o mundo é transformado. Pelo poder, e tudo é transformado. Pelo poder divino, pelo poder divino. A palavra é o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder, o mundo dos mansos reinará. Acreditam na palavra de Deus. Pelo poder, pessoa é transformada. Pelo poder, o mundo é transformado. Pelo poder, e tudo é transformado. Pelo poder divino, pelo poder divino. A palavra é o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder, o mundo dos mansos reinará. Acreditam na palavra de Deus. Pelo poder, pessoa é transformada. Pelo poder, o mundo é transformado. Pelo poder, e tudo é transformado.